O tema do vídeo de hoje é a respeito das ilegalidades das multas cometidas no período da pandemia. Sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito, e vamos para mais um vídeo. Quando a pandemia chegou aqui no Brasil no início de 2020, houve a paralisação tanto de serviços públicos como de serviços privados. Os órgãos de trânsito também não ficaram de fora. Todavia, diante dessa paralisação, muitas notificações de autuações começaram a ser expedidas fora do prazo legal. Vamos analisar a linha do tempo para a gente entender. Então, aqui é a linha do tempo para a gente entender os acontecimentos. Em fevereiro de 2020, começou a crise sanitária aqui no país, quando houve a notícia do primeiro caso aqui, confirmado no Brasil. Em março de 2020, o CONTRAN editou as deliberações 185, 186 e 187. Essas deliberações, elas paralisaram os serviços nos órgãos de trânsito. A maioria dos serviços são presenciais, como renovação de carteira, etc. Dentre esses serviços, ficaram paralisadas as notificações de autuação, a expedição delas, ou seja, o envio para as pessoas que eram autuadas por um cometimento de infração, mas que não recebiam essa notificação para fazer sua defesa, até mesmo indicar um condutor, naquelas infrações onde não houve abordagem. Em junho de 2020, a resolução 782 do CONTRAN referendou as deliberações 185, 186 e 187, ou seja, validou, através do colegiado, de que elas continuariam vigorando. Em novembro de 2020, a resolução 805 do CONTRAN estabeleceu um calendário para expedir essas notificações de autuações para aqueles infratores que deveriam responder e defender do processo de multa. Esse é o cronograma instituído pela Resolução 805 do Conselho Nacional de Trânsito. As infrações de 2020, as notificações delas não estavam sendo expedidas naquele ano. E aí o CONTRAN instituiu esse cronograma e falou o seguinte: olha, as infrações do período de 2020, você, órgão de trânsito, vai começar a enviar agora, em 2021. E esse é o cronograma referente aos períodos das infrações cometidas e quando que vai se dar o envio delas. Mas se a gente analisar o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, ele vai estabelecer o seguinte: o artigo 281, parágrafo único, inciso 2. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 dias, não for expedida a notificação de autuação. Veja que a lei federal fala que a notificação de autuação deve ser expedida em 30 dias pelo órgão de trânsito. Aí eu trouxe aqui o conceito de expedição. Expedição é o ato ou efeito de expedir, de enviar, fazer com que algo chegue a seu destino. Ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro fala que os órgãos de trânsito devem enviar a notificação de autuação no prazo de 30 dias. Porém, diante da paralisação de serviços e das normas expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, a gente verifica que não aconteceu. Inclusive, foi instituído um cronograma para as infrações de 2020 serem expedidas a notificação apenas agora no ano de 2021, ou seja, com prazo superior a 30 dias. O ordenamento jurídico possui uma hierarquia de normas. A Constituição Federal está no topo, ou seja, todas as leis devem obedecer à Constituição, sob pena de serem inconstitucionais e inválidas. A gente tem, abaixo da Constituição, as normas infraconstitucionais, ou seja, as leis ordinárias, as leis complementares e as medidas provisórias. O CTB é uma lei ordinária federal, ela se encontra ali abaixo da Constituição. E mais abaixo ainda, a gente tem as normas infralegais. E nas normas infralegais é onde estão as deliberações do CONTRAN e também as resoluções do CONTRAN. O CONTRAN só vem para regulamentar aquilo que o CTB já diz. O CONTRAN não pode legislar
em cima do Código de Trânsito e contrariando o Código de Trânsito. Todavia, a gente verifica que o CONTRAN extrapolou seu dever de regulamentação. O Código de Trânsito, que é uma lei ordinária federal, ou seja, acima do CONTRAN, fala o prazo para expedir a notificação é 30 dias. Ele não deixa essa regulamentação de prazo para o CONTRAN. Quem traz isso é o próprio CTB. Ou seja, o CONTRAN não poderia trocar esse prazo, seja para suspender, seja para interrompê-lo. Mas foi o que aconteceu. Diante dessa situação, as notificações de autuação não chegaram para as pessoas e agora abriu a possibilidade de questioná-las na via administrativa ou até mesmo na via judicial a respeito das ilegalidades dessas normas. Lá no início de 2021, eu já tinha escrito um artigo no Jus Brasil, onde eu já trazia essa possibilidade de questionar as ilegalidades das notificações de autuação expedida acima do prazo de 30 dias. E agora, diante dessas ilegalidades, dessas notificações expedidas acima do prazo legal do CTB, eu vou trazer para vocês algumas decisões judiciais que já vêm trazendo essa discussão. Essa aqui é uma matéria do Conjur, uma das revistas jurídicas mais lidas do país, e ela diz basicamente o seguinte: resolução do CONTRAN não pode mudar prazo para notificação de multa, diz o juiz em decisão. Por vislumbrar indícios de ilegalidade, o juiz Rodrigo Souza das Graças, da primeira vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo, concedeu liminar para suspender uma infração de trânsito que ocorreu em 19 de maio de 2020, mas só teve a notificação emitida em 18 de março de 2021, ou seja, no ano seguinte. O CTB determina que a notificação das multas de trânsito devem ser enviadas aos motoristas em até 30 dias do auto de infração, sob pena de ser declarada nula, ou seja, inválida. Porém, consta dos autos que a Prefeitura de São Paulo se baseou na Resolução 805 do Conselho Nacional de Trânsito, que alterou os prazos para a apresentação de defesas contra as multas de trânsito. Então, nesse caso aqui, considerando que a autuação foi realizada em 2020 e apenas após quase um ano depois foi enviada a notificação de autuação, ou seja, acima do prazo de 30 dias, o juiz, em decisão liminar, entendeu pela ilegalidade, o que havia indícios de ilegalidade numa análise superficial do processo. Por ser uma liminar nesse caso específico, a decisão ela é provisória, ou seja, ela pode ser mantida ao final ou ela pode ser revogada. A liminar, basicamente, ela tem a função de suspender a exigibilidade da multa enquanto se discute a ilegalidade dela, para a pessoa não ter que pagar uma multa que em tese seria ilegal e confirmada lá na frente. Então, o juiz suspendeu a exigibilidade dela e com isso o cidadão vai estar ali discutindo o processo sem necessidade de fazer o pagamento dela. Só que quase em tudo do direito existem duas correntes. Eu me filio a essa corrente de que a resolução 805, que estendeu o prazo, seria ilegal. Todavia, existe também uma outra corrente que entende pela validade dessa resolução com base na excepcionalidade da situação, ou seja, surgiu uma pandemia que ninguém esperava e o CONTRAN agiu corretamente, segundo essa corrente. Mas mesmo assim, também existe a possibilidade de anular a autuação quando essa notificação é expedida fora do prazo do próprio calendário. Bora verificar aqui uma decisão nesse sentido. Essa decisão judicial aqui, por exemplo, o juiz entendeu que é válida a resolução 805 do Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, ele entendeu que o CONTRAN poderia estender o prazo da notificação de autuação. Todavia, no presente caso, as infrações foram cometidas em 1 de junho e a outra 20 de junho, ambas de 2020. Segundo a resolução 805 do Conselho Nacional de Trânsito, que instituiu aquele cronograma, o prazo para a defesa deveria se iniciar dia 1º ao dia 30, que ela seria expedida. Todavia, conforme a gente pode ver, a notificação de autuação desse processo, a data da infração aqui, dia 20 de junho de 2020. A data da emissão dela, dia 28 de outubro de 2020.
Lá embaixo, onde eu botei a setinha, veja o prazo de defesa, 23 de novembro de 2020, ou seja, fora do prazo desse calendário. Porque se ela foi cometida em junho de 2020, segundo o calendário que o juiz entendeu que seria válido, a expedição dela seria em 1º de janeiro a 30 de abril de 2021. Como o prazo de defesa aqui foi bem menor, o juiz entendeu com base nesse prazo menor que isso seria um cerceamento de defesa e, portanto, inválida, considerando que não respeitou a resolução 805 do Conselho Nacional de Trânsito e anulou a multa, penalidades decorrentes, como pontuações, entre outras. Com isso, a gente chega a duas conclusões que podem anular todas as multas desse período de 2020. A primeira conclusão é da primeira corrente, que o CONTRAN, através das resoluções, não poderia ter interrompido e nem aumentado o prazo de 30 dias ali da expedição da notificação de autuação. Por quê? Porque trata-se de uma lei federal, o Código de Trânsito Brasileiro não poderia ser alterado por uma resolução, poderia ser alterado, por exemplo, por uma medida provisória ou através de uma outra lei ordinária do Congresso Nacional. Considerando isso, que a resolução 805 é inválida, o prazo estaria fora dos 30 dias, ou seja, daquele estabelecido pelo CTB, e, portanto, a notificação seria ilegal e a consequência disso seria o arquivamento com base no artigo 281, parágrafo único, inciso 2. A segunda conclusão é aquela que entende que a resolução 805 e a 782 são válidas, que o CONTRAN poderia sim trocar esses prazos com base na excepcionalidade da situação, que veio uma pandemia que ninguém esperava, que era totalmente imprevisível, e por isso o CONTRAN teve que agir rapidamente para preservar que essas pessoas respondessem ao processo. Todavia, se ainda assim a notificação expedida for fora do prazo do próprio calendário, concedendo um prazo ainda menor, isso seria um cerceamento de defesa e também ensejaria a nulidade da autuação com seu consequente arquivamento. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de deixar a sua curtida para ajudar nosso canal a crescer. Compartilha a informação com seus amigos, pois existem muitas pessoas nessa situação que talvez estejam respondendo por um processo de multa de maneira ilegal e que poderiam estar questionando com o objetivo de cancelar essa penalidade ilegal. Até a próxima!